boa noite. Meu nome é William, nós somos do podcast Pod-Os e hoje nós trouxemos uma convidada, a Denise, né? Trouxe uma convidada aqui para nossa roda de conversa hoje. E aí, Erivalda, fala pra gente quando você se formou, por que você escolheu estudar, né? Fazer assistência social, o que te chamou a atenção, como que foi isso? Bom, o primeiro passo foi o desejo de uma formação, né? Então, assim, demorou muito para que eu decidisse. Antes eu queria muito a psicologia, mas em trabalhos sociais, na comunidade, trabalhos que eu comecei a fazer, eu senti o desejo de seguir a carreira do serviço social. Foi isso. Eu me formei, eu tinha 58 anos, né? Tenho já quase 8 anos de formação. E é isso. Então, a gente estava falando da vulnerabilidade sua, né? Se você tem medo, se já aconteceu, né? Olha, quando eu falei para vocês em relação à área habitacional, é um projeto social. Inclusive, nós vivemos nesse projeto habitacional pela área social, né? Então, assim, foi um trabalho difícil, que gerava medo, gerava muito medo, né? Porque a gente trabalha com todas as pessoas que a gente não sabe a índole, não sabe o comportamento de cada um, né? E em relação a mim, eu nunca tive medo. O medo que eu já cheguei a ter era relacionado aos meus filhos, que algo pudesse acontecer com eles. Mas eu enfrentei esse medo, porque nós não podemos ter medo. Quando a vida de outro está em risco. Não devemos ter medo. Até podemos ter o medo, mas não devemos ter medo. O medo a gente enfrenta. Você enfrentando, você consegue chegar no seu objetivo. Foi o que nós chegamos no nosso objetivo, né? Não foi fácil, foram 15 anos de luta. Eu passei esses 15 anos na presidência da associação, né, de moradores. E mais vulnerável ainda, porque nós vivíamos numa situação muito vulnerável. A nossa moradia era totalmente sem infraestrutura. Nós começamos e seguimos. Foi aí que o serviço social entrou mais dentro das minhas veias, né? E Até se emociona. Antes de se formar, você já era líder desse, como você falou, líder do projeto habitacional. Do projeto habitacional, legal. Isso. Entendi. E hoje é chamado Vila Nova. Então, a sua área de atuação que mais chamou a sua atenção, né? A sua luta, sua causa foi mais voltado para a habitação. Sim. Ah, que legal. E como foi que você começou a se envolver com essa temática? E como você se tornou líder, né? Que isso é como você... As pessoas que... Não, você que tem que assumir a frente, sei lá, como foi isso? Eu comecei a me envolver a partir do momento que eu fui para aquele local. Que local que era? O nome do lugar? Ele era chamado Alojamento do Coprom. É aqui em Osasco? Aqui em Osasco, aqui do lado, no Aliança. É que o professor ele não conhece nada aqui. É. Sim.
É onde a gente mora hoje, professor. Onde a Quando gente eu falo mora que eu hoje. moro hoje. Ah, Foi uma luta nossa. Que legal. Então ele não conhece nada aqui, ele não é daqui. Então quando a gente fala as Sim. coisas pra ele aqui, ele não sabe onde é. Então é assim. Mas É. aí só para entender, você fez parte desse movimento Sim. junto. Daí que vocês se conhecem. Sim. Ah, A gente morava lá e começa uma luta. caramba. Tá no YouTube, né? Tudo isso, né? Na realidade, essa habitação foi criada por mulheres e terminou por mulheres. Caramba, que legal. Nós colocamos os homens para nos ajudar, mas não tiveram pique para poder nos ajudar. Então, na nossa formação, ficou só mulheres. De homem a gente contava um, dois, mas quem peitava mesmo eram as mulheres. Não era vocês que expulsavam os homens, não. Não, não é Eu nós. Acho que é. Não é Eu acho nós, que não, era também. mas é que nós falávamos o seguinte, A gente era um, convidava. era um grupo de mulheres e convidamos os homens. Mas nós de enfrentar a realidade, os homens não têm coragem de enfrentar a realidade. Tudo bunda mole, né? É assim, quer estar debaixo de um teto, mas acho que tem que ser fácil. E nada é fácil. E nós, como mulheres e mãe, nós queremos um lugar melhor para os filhos da gente. E nós lutamos por isso. Graças a Deus, se não fosse. As mulheres, hoje que tem lá 284 moradores, não tinha moradia. Se dependesse dos homens, não tinha. Hoje é que os homens abrem a boca e dizem, foi nós que construiu. Aí a gente assim, aham. E todo perrengue que tem, somos nós mulheres que resolvemos. Entendi. Estou errada? E como era essa região aí, antes de... Como que era o tipo de casa? Vocês moravam em outro lugar? Esse terreno, como que foi chegar nesse terreno? Enfim. Não, Motocross, né? não, era... Bicicross. Não, aí esse lugar que a gente morava era do Copromo. Morava o pessoal do Copromo. Antes de ir para o Copromo, eles fizeram alojamento. Construíram o Copromo. Quando eles construíram o Copromo, eles começaram a vender. Aí a gente que morava, eu morava em Carapicuí, porque eles vendiam muito baratinho, a gente pagava aluguel. Nisso a gente pegou e comprou. Era de casa de telha, de azulejo, tijolo. Então a gente comprou. Aí, nós, quando a gente chegamos, era muito feio. Mas nós começou a ficar bonito. Aí a gente, dali, a gente criou a associação. Chegou um dia, veio um vereador, convidaram um vereador para ir para lá. Quando Pode chegou, citar nomes? não vamos citar nomes não. Como aqui a fábrica é proibido a gente citar nome de, Tá certo. né? Então não vamos citar. Toma, receba. Desculpa, professor, mas vocês que me ensinaram. Não pode dar nome, né? Aí veio o vereador. Quando chegou o vereador, Eu acho que eu sei quem um é. monte de morador, olha, ele falou assim, o que vocês estão precisando? Num dia chuvoso, dentro de um barro, os moradores olhou para a cara dele, nós queremos um orelhão. Ele falou, vocês me convidaram para vir aqui, vocês me pediram orelhão, eu pensei que vocês queriam moradia. Ele, não, nós queremos um orelhão, porque aqui a gente não tem como comunicar com ninguém, não sei o quê. A gente vai num lugar muito esquisito. Aí dali, quando nós saímos daquela reunião, ela e uma moça que já faleceu, foi a principal que eu, falou assim, gente, vamos tomar uma atitude. Fizeram uma reunião lá entre elas e falaram assim, vamos montar um grupo. Já que o vereador deu ideia para nós o que nós estávamos querendo, aí eles foram e montaram o grupo. Nessa montação de grupo, fizeram a reunião e eu nem sabia. Aí chegou a irmã dela em casa e falou assim, Denise, então convidando para ir para uma reunião. Era 8 horas da noite. Eu falei, uns meninos pequenos, eu falei assim, vamos, Cláudio. Meu marido falou assim, não vou não. Tu vai e eu fico com as crianças. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, você já está aqui com o grupo da gente? Ela colocou meu nome. Eu falei, o que eu tenho que fazer mesmo? Aí depois acabou tudo essa reunião, eu fui sentar com eles para saber o que ia acontecer. Ela falou assim, vamos começar a buscar moradia. Então nós começamos por essa luta. Nós ia de pé para usar atrás dos prefeitos, de tudo. Nossa. Não foi fácil para a gente conseguir. E a associação foi fundada em 2000. 2000. Então vocês moram lá desde... Sim. Antes de 2000, né? Uhum. Eu entrei lá em 1999. Eu entrei, o Bruno nasceu. 97 e 98. É. Foi Eu em entrei em 1997. Começamos a luta, aí fomos formar essa associação. O que é uma associação?
A gente não sabia o que era uma associação. Eu não Nem sei como- também o que é. Pois é. E nem como funcionava. Explica pra gente o que é uma associação. Como funciona. Então, para começar, uma associação, ela é é jurídica. A gente achava que era física. Não era, era jurídica. Para começo, nós tínhamos que lembrar que nós não tínhamos dinheiro. Para começo, tinha que ser todo mundo voluntário. Então, quando a gente montou a associação, todo mundo achava que ia ganhar dinheiro, né? Então, muita gente, quando viu que o negócio não tinha dinheiro... Saiu. Todo mundo saiu fora. Então, assim, aí em 2000, né? Em 2000, nós já formamos essa associação e começamos a luta. Antes disso, a gente começou, como a Denise citou, nós começamos a dar um trato no local, o que era feio. Sim. Né? Tinha umas casinhas que era bonitinha, por dentro, né? Nas vielas não era a céu aberto, era tudo direitinho, porque o pessoal do Copromo já tinha feito, só que as pessoas que foram chegando foram começando a aumentar a casa, então tinha barracos, passou a ser barracos dentro do rio. Eles colocavam, Nossa. aquelas estacas, sei lá como eles chamam, e Tipo colocavam palafita. tipo, isso. Aí começaram a fazer e o local começou a ficar feio, né? Mesmo. Então passaram. Saneamento básico não tinha. Não tinha nada disso. Nossa. A única coisa que a gente tinha era água, lá, uma conta de água, que era comunitária, 3, 4 casas. A luz pegou fogo várias vezes. Nossa. Chegou a pegar fogo várias vezes, né? Eu vivia com 2 filhos do lado e uma pasta com os documentos, porque quando começava a pegar fogo, eu falava, aí veio o medo de morrer queimada, né? Nossa. Esse caso veio. Mesmo assim, mas eu não tinha para onde ir, era ali mesmo. Foi aí que eu comecei a me envolver mais com a comunidade. Porque antes eu não sabia o que era viver. Você aprendeu na prática, né? Aprendi na prática. Aí nós começamos a lutar, a melhorar o local, né? Aí queriam tomar o terreno da gente, o Copromo, né? Nós começamos a luta. Com a associação, a gente falou, pronto, com a associação a gente vai ter mais força. Aí formamos esse grupo. Aí começamos a procurar o poder público, né? Que a princípio não dava atenção nenhuma pra gente. Nenhuma. Só virava as costas. Era um não atrás do outro. Atrás do outro. Chato. E a gente insistindo, né? E aí, a partir daí, começou a luta com os adolescentes também. E as crianças. As crianças sofriam muito pela discriminação. Os arredores, prédios, casas, né? E a gente ali no meio. Então a gente começamos a ser favela. Não era mais alojamento do Coprom. Era chamado de favela. Então as crianças chegavam em casa, os meus filhos tinham vergonha de dizer onde moravam. Por quê? Porque eles moravam na favela. Aí foi quando eu falei, não, mas não é isso. Vamos arrumar um nome para isso aqui. Para quando perguntar na escola, onde você mora? A gente tem um nome para ali. E aí começamos a colocar, né, Denise, vários nomes para fazer um estudo. Aí a partir daí eu já comecei a procurar, né, pessoas, advogado, conhecido, pessoas que era mais esclarecidas, né? Para ajudar. É esse caminho que eu vou mandando as pessoas seguirem com essa experiência. Daí a gente colocou os nomes, aí falaram, olha, vocês têm que fazer uma pesquisa no cartório para ver se não existe outro local com esse nome. Aí nós criamos
Aí foi para votação e ficou o mais votado Vila Nova. Nós fizemos uma faixa bem grande e colocamos lá na frente. Colocamos uns postes grandes e colocamos lá, bem grande. Vila Nova, Jardim Piratininga. Então esse bairro, ele tem o nome graças a vocês. Sim, Nossa, sim. que legal. Na rua, a gente morava, a gente não queria que chamasse Viela. Então nós criamos o nome, colocava, a minha era Rua C, número 17, número 18, Rua A, Rua B. Então a gente não aceitava que colocasse Viela. A gente sempre colocava o nome da rua. Sim. E aí, por ser criado como na favela, eles tinham, o povo acha que o pessoal da favela não tem cultura, não tem educação, não tem sim. Os filhos da gente nunca ficou brigando na casa de ninguém, batendo na porta de ninguém. Tudo é cada qual na sua casa, o espaço era pequeno, mas todo mundo respeitava o espaço de cada um. Então tudo que a gente tem hoje, foi nós que lutamos. Que legal. E pra vocês, como é isso? Tipo, ver o bairro ter se desenvolvido, ver outras famílias lá numa casa digna, né? Como vocês. Como é essa sensação para vocês gratificante. duas, né? Muito gratificante. Inclusive, nesse período, eu fui trabalhar numa escola. Os meus filhos também estudavam nessa escola, né? Então, assim, eu comecei a levar a diretora da escola para fazer visita lá. Participava de reuniões com as crianças e sempre colocava para eles. Quando perguntarem para vocês onde vocês moram, vocês falam, nós moramos no Vila Nova. Nós criamos uma identidade para a gente e para a sociedade, né? Porque o importante era isso, era a gente ser reconhecido. Para a sociedade, a gente não existia. Como hoje acontece em outras favelas, em outros locais, né? Que você não tem identidade. Você não tem correios na porta, você não tem nada. Então você não existe. Para a sociedade, você não existe. E eu falava, eu tenho que existir. Primeiro para mim e para a sociedade. Então foi aí a nossa luta. E foi aí o serviço social. Sim. Então, na verdade, a gente fala, às vezes a gente acha que para você ser algo, você precisa ter um curso superior, né? Uma faculdade para legitimar. Mas, na verdade, você já trabalhava na assistência social, só que você não tinha o diploma ainda, né? Sim. Mas você já exercia essa função de assistente social, só que sem ter passado, né, por um curso superior. Então, parabéns, né, pela história sua também, Denise, bem legal, que é uma história de inspiração. E vocês mudaram a história de muitas pessoas, e isso vai continuar, mesmo depois da passagem de vocês, né, por aqui, vai continuar influenciando, porque isso, como você falou, vocês começaram a morar lá, não tinha esgoto, né, as casas eram de palafita, então tinha uma insegurança ali, uma questão de insegurança, né, de estrutura da casa, vulnerabilidade, Sabe que quando, incêndio, né? Quando dá esse ventão, Sim. a gente ficava sem luz. Sabe o que é nós, todo mundo, nós não tinha ninguém para socorrer a gente. Então nós indo em casa, as mulheres com o caderninho debaixo do braço. Sempre os homens nada. Viemos cobrar aqui, vamos comprar o fio para colocar, para procurar um eletricista, nós ia arrecadar aquele dinheiro. Não tem colaboração. Colaboração, depois nós atrás do eletricista. Nós estávamos lá, de olho no carro fazendo serviço. Nós que é assim. Os caras dizem assim, meu Deus, você tem que trabalhar com esse monte de doido.
Cada um tinha, mas a gente queria, a gente não aceitava quando a gente pegou, era fio por. Não, nós mandou tirar. Colocou tudo bonitinho em cima assim, fez as ripinhas, tudo organizadinho. Você chegar na nossa rua, não tinha fio no meio da rua. É tudo bem organizadinho. Então, E tudo que. no meio dessa luta também, Tinha. A gente E o poste é conseguia. bem caro, né? A gente conseguia Poste de madeira. de madeira, a gente fazia o poste, mas a gente comprava de madeira, fazia, deixar tudo pegasse bonitinho. fogo, Era. Mas É, nós fogo organizávamos. Hoje, onde a gente mora, a gente agradece todos os dias, porque não foi o prefeito que fez lá e deu pra gente morar lá. Nós chegou lá, entrou, pegou a chave, entrou não. Nós lutou, até hoje nós lutamos. Pra gente conseguir o documento lá, a gente lutou. Então a gente lutou de Aí tudo, tentaram tudo, tirar tudo. vocês, não? Não. Tentaram, mas não conseguiram. Teve um aqui mesmo. no aqui começo, Cidade, Teve uns que tiraram, né? Jogaram lá pro açucarar. Eles faziam não, muito. porque a gente já tinha a doação do terreno em nosso nome. Né? E outra, a gente não invadiu. A gente, Não a gente, invadiu, o a gente pessoal comprou tem do um cara, do parquinho. pessoal do comprou. Quando o Hoje pessoal fizeram um pedia. parquinho. Hoje é Vila Nova. Então vocês fundaram a A Vila Vila Nova. Nova Isso. foi fundada.